Cara, se eu com esse terçol nem quero sair na rua, imagina esse cara aqui. Isso aconteceu no filme Um Homem Diferente, A Different Man. Olha, a aula de inglês tá dando sucesso. A Different Man, que conta a história do Edward, né? Um cara com essa deformidade no rosto. Isso é óbvio, né? Ele não se sentia tão bem assim com essa deformidade, isso é bem na cara. Só que isso afetava muito os relacionamentos dele, isso afetava muito a sua autoconfiança, e como eu disse, é óbvio, afetava as amizades, então ele mal tinha amizade, né? A única amizade que ele tinha é da sua vizinha ao lado, né, que tinha um pouco de dó dele. E aí teve um dia que ele viu uma propaganda e ele decidiu fazer uma cirurgia pra tirar essa deformidade. Assim, foi um sucesso. Olha a conclusão, mano. O cara ficou gataço, velho. Olha isso. Sebastian manda bem, mano. Meu Deus do céu. É show, né? Não, perfeito. O filme poderia acabar aí. Ele conseguiu o que ele queria, a beleza toda, podia acabar aí. Mas, ai caramba, é só a ponta do iceberg isso tudo. Mas enfim, a vida dele meio que, entre aspas, ficou perfeita, né? Ele andava na rua, ele vestia uma roupa legal, as pessoas gostavam dele, olhavam pra ele. Mas, até que ele conheceu um cara chamado Oswald. E aí ele conheceu um cara chamado Oswaldo que tinha a mesma deformidade que ele tinha no passado, né? Só que esse cara era diferente, mano. Esse cara era tão carismático, ele era tão confiante. E eu vendo o filme, eu olhando esse cara, eu pensava, cara, eu seria amigo desse maluco. É o tipo de pessoa que eu apresento pra minha mãe, é o tipo de pessoa que eu apresento pra alguém da minha família, tá ligado? E assim, é muito louco, porque quando eu via esse Oswald, esse cara com uma deformidade, quando ele abre a boca, quando ele conversa, né, isso no filme, você esquece completamente a deformidade do rosto do cara. Eu esqueci que o cara era deformado, porque o cara era tão carismático, o cara era tão confiante, tão bem de vida, sabe? Eu acho que ele nem ligava pra essa deformidade. Só que aí o Edward, né, o cara que tinha deformidade e hoje ele tava com o rosto bonito, ele começava a sentir inveja desse cara. Porque a sua vizinha, que ele gostava muito, começou a dar meio que ficar com esse Oswaldo, né? E aí ele ficou com uma inveja absurda, né? Porque o Oswaldo, ele é tudo o que o Edward não era. Só que com a deformidade. E infelizmente, o Edward, né, ele fica completamente pé da vida, né? Ele fica com inveja, tentando sabotar o trabalho do cara, enfim. Eu não vou soltar spoiler aqui, ok? Eu espero que você assista esse filme, porque esse filme vai mudar a forma com que você vê a beleza exterior e a beleza interior. Inclusive, eu até escrevi sobre isso na minha newsletter. Se você não conhece a minha newsletter, na minha Substack, eu vou deixar aqui no link da descrição. Tem alguns textos, eu tô meio enferrujado, tá? Calma, que eu vou voltar a escrever. Mas veja os textos que eu escrevi lá. Mas eu coloquei um resuminho na minha Letterboxd, eu sei, eu sou cinéfilo, tá? Vamos lá. Esse filme mostra o quanto o ser humano é egoísta e cego por conta da beleza externa. Como no personagem, ele se torna uma pessoa totalmente atraente externamente, mas nada interessante na sua personalidade, carisma e no seu interior. No fim das contas, ele ficou com inveja dele mesmo, de quando ele estava feio no passado. Isso mostra que a beleza é apenas um detalhe do ser humano. Ele se torna alguém verdadeiramente atraente por conta das suas histórias, experiências, personalidade e carisma. E hoje em dia a gente vê tanta gente fazendo cirurgia, né? É na bochecha, é no narizinho, é na boca. E eu fico pensando, eu falei, caraca, velho, muita gente se preocupa tanto com a beleza externa, mas eu acho que as pessoas esquecem da beleza interna, né? A pessoa pode ser bonita, atraente, etc, mas e aqui dentro, né? E a personalidade, o interior, o jeito da pessoa? Será que essas pessoas levam isso em conta? Eu não sei. Graças a Deus agora eu tô namorando com uma mulher maravilhosamente linda e inteligente. Obrigado, Senhor Jesus, por isso atender às orações do seu filho. Tá bom, mas onde eu quero chegar com isso? Cara, por muito tempo eu queria ser uma pessoa séria, uma pessoa mais gourmet, calculista, frio e calculista. Mas eu não conseguia, cara, fugia completamente fora da minha identidade, entendeu? E aí que eu entendi que a gente é um acúmulo de informações que a gente coleta ao longo da vida, né? Informações, experiências, conteúdos, o que a gente escuta, enfim. E quando a gente tenta ser uma outra pessoa que a gente não é, isso sai completamente fora de quem a gente é, a nossa personalidade, o nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito até mesmo de fazer as coisas. Só que aparece algo chamado redes sociais, que é como uma barreira que nos anula da nossa própria personalidade, nos anula de quem a gente é de verdade. E aí a gente tenta seguir, né? A gente tenta seguir tendências, modas. A gente tenta seguir, né? As modas, as tendências, as roupas, as coisas novas e tal, pra tentar se encaixar em um lugar na qual a gente talvez não se encaixe muito bem.
E quando a gente tenta se encaixar em um lugar que não é pra gente, a gente se frustra, sai completamente chateado, tá ligado? Porque aquele lugar não é nosso. Aquela caixinha que a gente tá tentando entrar não é nossa, não é sua e não é minha. E eu acho que isso que aconteceu com o protagonista do filme. Eu acho que ele tentou se encaixar em uma caixinha que não era dele. Ele tentou ser uma pessoa que ele não é. Em vez de ele entender que, cara, minha beleza exterior eu não consigo mudar, mas eu consigo mudar minha beleza interior, o que é muito mais importante. Eu acho que ele esqueceu disso. E ele virou simplesmente um corpo bonito, mas um corpo completamente vazio, né? Como se fosse um corpo oco, aonde tem toda aquela armadura, toda aquela lindeza, aquela beleza, aquela estética, mas você batia assim e não tinha nada, tipo, era só um eco, tá ligado, lá dentro, completamente vazio. Eu acho que é necessário a gente abraçar a nossa realidade, abraçar que a gente é de verdade. Por mais que não sejamos pessoas completamente lindas, maravilhosas, Brad Pitt, Angelina Jolie, eu ia falar Wagner Moura, mas Wagner Moura é feio pra caramba. Então, eu acho que a ideia é que a gente abrace que a gente é e algumas coisas da nossa beleza exterior não vão mudar. E se a gente mudar, talvez a gente fique até parecendo um monstro, tá ligado? A ideia é que a gente mude o nosso interior, o nosso jeito, a nossa personalidade, a nossa inteligência, a nossa maneira de falar com as pessoas, porque no final das contas é isso que as pessoas vão levar com elas mesmas. O nosso jeito, a forma com que a gente olha o mundo e faz as pessoas olharem o mundo delas também. É isso que aconteceu com Osvaldo no filme. Ele tinha a distorção no rosto dele, essa deformidade. Ele sabia disso. As pessoas ao redor sabiam. Só que as pessoas gostavam do jeito dele, do carisma e até mesmo da confiança que ele tinha, fazendo as pessoas ao redor sentirem isso também. Mas é isso, se você gostou desse conteúdo voltado para a realidade, né? Tem mais conteúdos aqui nesse canal, se inscreve. Se você, né, gostou do filme, se você já viu esse filme, comenta aí que eu vou querer muito saber o que você acha desse filme. E te vejo no próximo vídeo e deixa sua curtida, vai me ajudar muito. É nóis.